Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre a nossa autocobrança, o quanto a gente se cobra, o quanto a gente, apesar de a gente saber que estamos sempre fazendo o melhor que a gente pode, de acordo com a consciência que a gente tem, mesmo assim a gente se pega em vários momentos se cobrando tanto. Por que a gente faz isso? Então, gostaria de trazer um pouco essa reflexão hoje sobre tudo bem não estar sempre bem. E isso já virou até um mantra na minha vida, de eu estar sempre me lembrando de que tá tudo bem não estar sempre bem. Que a gente não precisa se cobrar para estar sempre tão ativo, tão feliz, tão entendedor de tudo que está acontecendo, sempre. E é normal, isso é um processo do ser humano realmente. Mas que, apesar disso, a gente se cobra. Muitas vezes a gente se cobra para estar sempre bem, sempre ativo, sempre muito feliz. É claro que todo mundo quer estar feliz, mas infelizmente isso é uma coisa que faz parte da vida, infelizmente ou felizmente, não sabemos, né? Faz parte da nossa evolução a gente passar por algumas situações que às vezes a gente não entende e a gente não fica tão feliz com aquilo. E então é importante a gente também não se cobrar desse tanto, porque a gente se cobra. Uma coisa que me ajuda bastante todas as vezes que eu sinto que eu não tô bem é observar os gatilhos. Então, quais são os gatilhos que me fazem não ficar tão bem? E é legal a gente observar, porque sempre tem alguma coisa que serve como gatilho pra gente não ficar bem, alguma situação que sempre quando aquilo acontece a gente não fica bem. Então, por quê? Então, a partir do momento que você começa a perceber esses gatilhos, quando então você começa a perceber que toda vez que acontece X coisa, você baixa a vibração. E aí você começa a perceber quais são esses gatilhos e começa a buscar dentro de você por que aquilo te atinge tanto. Tem algo dentro de nós que se conecta com aquela situação, com aquela pessoa ou algo assim, e que nos deixa tristes. Então, por quê? O que tem dentro de nós? Por que você sente o que você sente quando aquilo acontece? Então, eu sempre tento entender quais são os gatilhos. Hoje eu já tenho muita percepção com muitos gatilhos na minha vida, tanto que quando tal situação está começando a acontecer, eu já sei que o que eu preciso fazer para me afastar um pouco daquilo ali, ou percebo em mim que aquilo não está tão curado assim. Então eu gosto de perceber isso em mim, já percebi muitas coisas, mas tem muita coisa que eu ainda não consegui entender o porquê que eu sinto certas coisas quando algumas situações acontecem. Então, você perceber os gatilhos, o que te estimula a sentir certas coisas, te ajuda também. E você buscar em você o porquê você sente o que você sente. O que tem por trás? É um gatilho, às vezes, emocional, que te remete a algo que te aconteceu na infância. Então, é por causa disso que aconteceu na sua infância que você sente o que você sente hoje. Às vezes aquilo relembra algo que você passou em algum trabalho, em algum relacionamento amoroso, em alguma situação com algum amigo. Então, várias situações. Então, busque dentro de você o porquê de você sentir. Porque quando a gente entende, a gente traz para consciência, é muito mais fácil
para a gente seguir em paz e aquela situação não ficar repetindo tanto na nossa vida. Então, esse entendimento hoje me ajuda muito a trazer clareza e eu não diria nem bloqueio, mas às vezes eu consigo minimizar um pouco aquilo acontecer na minha vida. Eu vejo que aquilo diminui, minimizar não, desculpa, diminuir. Eu vejo que aquilo começa a diminuir na minha vida, acontece cada vez menos. Então, não é nem questão de bloquear, porque a gente não consegue ter esse controle que a gente acha que a gente tem. Mas a gente consegue diminuir aquilo na nossa vida, que aquilo aconteça cada vez menos, porque a gente vai trazendo para consciência, vai curando, vai entendendo. E é importante também a gente entender que respeitar também, entender e respeitar o fato de que muitas vezes a gente não vai entender mesmo o porquê. Muitas coisas que acontecem trazem gatilhos, trazem sensações que, é, por mais que a gente tente entender, muitas vezes naquele momento a gente não vai entender. Então é importante a gente respeitar também que nem tudo a gente vai entender o porquê. E tudo bem, tudo bem. Eu acredito que tudo que é para o nosso desenvolvimento, tudo que é para o nosso crescimento, o universo vai trazer o entendimento para a gente na hora certa. Então também entender esse equilíbrio de às vezes a gente não vai entender mesmo. E o porquê que a gente sente, não vai entender porque a gente está assim. E tudo bem, tudo bem. E aí até pegando o gancho de tudo bem às vezes não entender, um outro ponto que eu tomo muito cuidado é também não, não estender demais aquela situação, porque muitas vezes aquilo acontece e a gente não está nesse lugar de não conseguir realmente entender. Só que aí a gente não cria mecanismos para se distrair, se conectar com coisas melhores, e aí a gente deixa aquela situação se prolongar muito, se estender muito na nossa vida. E isso também não é bom, porque a gente não pode às vezes fazer um problema, uma questão, deixar aquilo tomar conta dos nossos dias, se arrastar, sabe? Se apegar demais a alguma emoção e ficar em cima daquilo ali. Então, trazer esse equilíbrio de quando você não entender o porquê, mas também criar aí alguma forma de você não ficar tanto tempo preso àquele sentimento. Então, tentar se conectar, o que que te faz feliz? É ouvir uma boa música, é dançar, é conversar com um amigo, é conversar com seu terapeuta, ficar com seus pais, ficar com seus animais. O que que te conecta com coisas boas? Então, tenta se conectar para poder ir se conectando novamente com uma energia mais positiva, para você ir voltando aí a esse fluir da sua vida. Então, eu acho que todo esse processo nos ajuda bastante a também entender que muitas vezes alguma coisa acontece no nosso dia ou na nossa semana e a gente faz com que a semana inteira, o dia inteiro, fique tão ruim, sendo que foi só uma coisa que aconteceu. Às vezes é igual uma frase que eu vi uma vez, não sei de quem, é, foi o seu dia que foi ruim ou uma situação ruim que aconteceu e você se apegou àquilo o dia todo. Eu acho que essa frase faz muito sentido, porque muitas vezes o nosso dia, o 99% do nosso dia foi ótimo, mas teve o 1% ali que foi ruim e aquilo pegou bem na nossa ferida e a gente acaba o dia com uma sensação de que o dia inteiro foi ruim, mas não, foi uma situação. Então é legal também a gente ter essa reflexão sempre de o seu dia foi ruim ou foi uma situação ruim e que você se apegou o dia inteiro àquilo, você fez aquela situação se arrastar. Olhar as coisas também de uma forma mais objetiva, mais leve,
Porque a gente dá, às vezes, um peso muito grande para as coisas. E aí é por isso que a gente se cobra. Porque a gente coloca um peso grande demais em coisas que não tinha esse peso todo. E aí a gente se cobra. Porque se determinada situação tem um peso menor do que o que a gente coloca, a hora que a gente vai tentar resolver, a gente não consegue mesmo, porque a gente criou um monstro na nossa cabeça, digamos assim, e aí quando você vai resolver, você não consegue achar o simples, porque você não viu a situação como simples. Você acabou dando um peso. E eu vejo muito em várias situações que eu faço isso, assim. E depois que passa, eu penso, nossa, aquilo nem tinha todo esse peso, nem era tudo isso, e eu fiz um drama, ou eu olhei aquilo de uma forma muito pesada, e aí não consegui enxergar a solução, realmente. E a solução estava tão simples porque a situação era simples. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso, com o peso que a gente dá para as coisas e depois a gente se cobra porque a gente não consegue resolver. Então é trazer essa leveza aí mesmo. Então queria trazer essa reflexão para que a gente consiga ser cada vez mais leve, entender que tá tudo bem não estar sempre bem, que é normal, a gente não precisa se cobrar para isso, é tentar entender esses nossos momentos. Acho que quanto mais a gente acolhe esses momentos, menos eles acontecem. Hoje eu tenho isso muito claro na minha vida também. Tem dias que eu estou com algum sentimento que eu não entendo, mas eu já consigo, eu já aprendi, né? Já tenho isso mais forte na minha vida. Quando eu não entendo, eu penso, bom, eu falo pro universo, falo, se for para eu entender neste momento, que eu entenda. E tento me conectar com as coisas, né? Gosto de ouvir música, gosto de falar com os meus amigos, de ficar com a minha família. Então eu me conecto com tudo isso e entendo que é um momento, que amanhã eu vou estar bem. E no outro dia eu acordo ótima. Então, antes de eu conseguir na minha vida fazer isso, eu não entendia e sofria, e no outro dia eu ficava com aquela. Então, eu arrastava aquela situação por dias. Então, hoje eu já consigo entender, bom, hoje não tô bem, e é isso, eu vou fazer o que dá pra eu fazer, pra eu melhorar. E é isso, eu vou esperar amanhã. Amanhã é literalmente outro dia e eu posso estar bem. E na maioria das vezes, no outro dia, eu fico bem. E várias coisas passam e eu nem sei por que eu fiquei daquele jeito, mas tudo bem. Eu acredito que quando for importante, o universo vai trazer pra mim. Então é legal a gente acreditar também que o universo sempre vai trazer pra gente o que for importante pra gente entender. Se a gente ficar conectado, entender as coisas que estão à nossa volta, ter mais essa percepção, a gente vai começar a escutar mais esses sinais e se conectar com o que é de fato importante e com isso a gente acaba se cobrando menos também. Então, gratidão por você me acompanhar até aqui. Eu amo essa troca, aprendo muito com o que vocês me trazem. Então, espero que isso tenha ajudado vocês e que a gente consiga cada vez mais ver a vida de uma forma mais leve, aproveitar mais a nossa jornada aqui, que é tão rica como ser humano, como seres. Gratidão mais uma vez.